Bom, pessoal, Pai do Senhor, vamos estar orando para iniciar nosso estudo aí de hoje. Nós estaremos iniciando aí o Evangelho de Marcos, e aí com uma modalidade diferente, né? A gente geralmente colocava uma coisa mais temática, né? Escolhia um tema e falava sobre aquele tema. E aí agora a gente vai mudar um pouquinho aí, vamos estudar um livro inteiro da Bíblia, né? E aí nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai ler praticamente o livro inteiro juntos. E aí é onde, claro, eu não vou parar versículo por versículo, mas é onde der para parar para comentar alguma coisa, com certeza a gente vai parar para poder falar, explicar alguma coisa, e assim a gente vai chegando até o final do capítulo. Aí é legal porque às vezes a gente lê em casa sozinho e tal, e às vezes não tem um entendimento, quer saber uma segunda opinião acerca de um texto que não entendeu, e aí fica legal assim, a gente está fazendo junto. E aí a ideia é fazer com que também quem esteja participando possa também falar, né? Um exemplo, eu li aqui Marcos 1:1, e aí aqui na minha diz uma coisa, de repente na sua diz até um comentário interessante, aí você quer comentar, quer expor, quer falar, pode ficar à vontade. E eu acho que vai ser legal, porque se a gente conseguir manter, né, a gente vai, nos próximos estudos aí, de repente vai durar 3, não sei, mas 3 ou 4, mas a gente vai conseguir juntos estudar um evangelho inteiro, tá? Um livro inteiro. Eu escolhi o de Marcos para iniciarmos porque é o menor, tá? Lucas é grande, Mateus também tem um volume grande, João também, Marcos é o mais compacto, então a gente começa com esse menorzinho aí, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, Deus, desta forma, na internet, mas com o propósito, Jesus, de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa conhecer mais das Tuas Escrituras e aprender a praticá-la, Deus, e não sendo somente ouvintes. Abençoe a cada um que já se dispôs a estar aqui. Se porventura tem alguém que quer participar, Jesus ainda não conseguiu entrar, que o Senhor também possa abençoar, e que no final esse estudo seja tão somente para a glória do Teu nome. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, entrou uma galerinha aí. Então, gente, vamos lá. Então, vamos iniciar. Só dando boas-vindas aí para o pessoal que entrou. Já expliquei o objetivo, fiz a oração. Só mais uma vez aí falando, né? O pessoal que não entrou, a gente vai estar iniciando essa modalidade de estudo agora no livro de Marcos, tá? Onde nós vamos estar lendo, tentando estudar o evangelho inteiro, tá? Do capítulo 1 até o capítulo 16 de Marcos, ok? Vamos lá, então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos iniciar do 1. Um membro de outra igreja do nosso distrito perguntou se está gravado, né, para poder estar assistindo. A gente falou que está gravado. Então é legal saber que existem pessoas que estão, né, pessoas interessadas na palavra de Deus. Então vamos lá. Bom, gente, o Evangelho de Marcos, ele é um dos 4, né, evangelhos, como a gente já bem sabe, e possivelmente, há fortes indícios, relatos de pessoas que entendem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, embora na ordem seja Mateus, Marcos, Lucas e João. Há um entendimento de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e algumas outras pessoas entendem que ele foi o segundo após Mateus. Só para dar uma introdução, antes de entrar realmente no texto, o autor do Evangelho de Marcos, literalmente, leva o nome do livro, né? É Marcos. E esse Marcos é um Marcos que ele é muito conhecido na igreja, foi muito conhecido na igreja primitiva, tá? Muitas vezes, eu não sei se os irmãos aí vão estar lembrados, mas quando nós lemos o Atos dos Apóstolos, ou quando nós lemos, às vezes, as cartas de Paulo, quando Paulo está encerrando uma carta, ele direcionava a uma pessoa chamada Marcos ou João Marcos, tá? E os pais da igreja
os estudiosos da época, líderes de Israel que olhavam lá todos os registros históricos, todos eles dizem que João Marcos e Marcos são a mesma pessoa, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia de um texto que ele aparece, peço, por favor, que vocês abram em Atos, segura Marcos aí, mas abrem em Atos 12:12, tá? Por favor. Atos 12:12. Atos 12:12 é a primeira vez que aparece o nome dele. Primeira vez que Marcos aparece, tá? Atos 12:12 vai dizer o seguinte: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aqui era Pedro, o Pedro que estava aqui no contexto. E a primeira vez que aparece aqui é porque a igreja primitiva, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, se reunia na casa desta mulher chamada Maria, que era a mãe de Marcos. Então, a casa de Marcos, ou da mãe de Marcos, ou de João Marcos, era um ponto de oração, um ponto de pregação. Então, ele já cresceu nesse meio aí, na igreja primitiva. Marcos andou, tá? Esse Marcos que escreveu o Evangelho. Ele andou com Paulo, ele andou com Barnabé e também andou com Pedro, ok? Atos 15, só para a gente poder dar textos aí, já que a gente está em Atos 15, 36 ao 39. É um texto até conhecido, que vai falar sobre a separação entre Paulo e Barnabé. E o motivo foi Marcos, tá? Diz o seguinte, alguns dias, a partir do verso 36, 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé era tio, tá? de Marcos. Algumas pessoas vão dizer que eram primos, mas eles tinham um parentesco. Então, tem essas duas questões de tio e de primo. E aí, numa viagem anterior, Marcos, eles estavam lá com Paulo, estavam com Barnabé, e Marcos voltou para casa. Era uma viagem lá que eles tinham que pregar o evangelho, e Marcos preferiu voltar para casa. Paulo ficou com aquilo guardado, e aí quando eles iam fazer uma nova viagem, Barnabé queria levar Marcos, e Paulo falou, não vou levar, porque ele já abandonou a gente aqui. E aí eles tiveram uma discussão e optaram, tá? Eles não pararam de se falar, não ficaram brigados, nada disso. Eles optaram por seguir cada um de uma forma o seu caminho. E aí logo em seguida Paulo ele vai seguir então com Silas. Tá? Aí sim Silas começa a andar com Paulo, porque ele andava antes com Barnabé. E Barnabé ele vai para lá com Marcos, tá? Eu não vou abrir aqui não, mas Filemão, versículo 24, vai falar que Paulo tinha Marcos como um cooperador. E Pedro, tá? Isso aqui é interessante, eu vou ler Pedro, só para vocês entenderem o que eu estou falando. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, vai dizer o seguinte, no finalzinho da epístola dele: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos, que é quando ele está saudando ali, né, fazendo as considerações finais. Por que eu li esse de Pedro aqui? Porque Marcos andou com os três, tá, irmãos? Andou com os três. Mas Paulo não foi discípulo de Jesus, enquanto Jesus estava em vida. Barnabé também não foi. Silas também não foi. Marcos também não foi. O único que foi discípulo de Jesus e que foi praticamente um líder, né, que foi o primeiro a ser chamado por Jesus, foi Pedro. E Marcos andou com Pedro. Então, há um forte indício de que a fonte de Marcos para escrever o Evangelho tenha sido os relatos de Pedro.
tá? Porque Marcos andou com Pedro. Então, Pedro, como viveu tudo aquilo, possivelmente a fonte do conhecimento, de como ele escreveu, veio de Pedro, tá? Interessante, né? Porque o próprio Pedro mesmo não escreveu um evangelho, né? Mas o Marcos escreveu, tá? Marcos não andou com Jesus e isso provavelmente se baseou nos relatos de Pedro. Bom, datação e público. A datação, alguns comentários, algumas Bíblias vão dizer de 55 a 75, outras vão dizer de 65 a 70, mas as mais fortes está entre 65 e 70 depois de Cristo, tá? Por causa de alguns relatos e por causa da perseguição romana. É, o, o, o público é para os cristãos romanos, tá? O público do Evangelho de Marcos ele escreve para os cristãos romanos. Nessa época, né, entre 65 e 70, Nero estava perseguindo a igreja, o imperador Nero, tá? E principalmente em Roma, tá? Os cristãos romanos. Então, Marcos ele escreve para esses cristãos romanos, tá? E com algumas peculiaridades que eu vou falar aqui para nós entendermos o porquê que a gente entende, que muitas pessoas entendem que ele escreveu para os romanos. O objetivo um dos objetivos do Evangelho é relatar os milagres e o sofrimento de Jesus, tá? Para você ter uma ideia, o Evangelho de Marcos é o menor que tem, são só 16 capítulos. E mesmo tendo 16 capítulos, Marcos narra 18 milagres. 18 milagres. Então, até a metade do Evangelho de Marcos, ele fala muito, muito sobre milagres. Muito, muito. Ele relata 18 milagres que Jesus fez. E a segunda metade, ele fala sobre o sofrimento de Jesus, até ele chegar na cruz, morrer e ressuscitar. O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos e praticamente 6 capítulos são só falando do sofrimento de Jesus. Então ele queria demonstrar um Jesus poderoso, milagroso e um Jesus sofredor que veio para nos salvar. Isso para encorajar, para incentivar, para animar os cristãos de Roma, tá? O Evangelho de Marcos ele também tem um estilo romano, muito sistemático, pragmático, rápido. Você vai ver que ele é muito objetivo. Toda hora aparece assim, imediatamente, e seguiu, e etc. Ele tem um estilo bem peculiar em relação a isso. E aí, basicamente, isso é uma forma geral, só para introduzir, né, um contexto aí do Evangelho de Marcos, e agora nós vamos entrar no texto para nós seguirmos aí, tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus, eu vou ler do 1 ao 5. Primeiro, vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Bom, no versículo 1 vai falar que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui está falando sobre o início do ministério de Jesus. Mas para você ver como o objetivo do Marcos não era, ele era para os romanos e não era para os judeus, que o Evangelho de Marcos omite, tá? Omite a genealogia. Você vai ver que não tem genealogia, ele já começa direto no ministério. Ele omite uma parte que tem antes, onde ele vai também iniciar, omite o nascimento de Jesus. Então, ele já começa direto em João. Já começa direto em João, tá? Oi. Uhum.
Tá, legal. Legal, legal. Não sabia disso, não. Legal, legal mesmo. Não sabia. Vou até anotar aqui. Depois a gente pega e bota também onde ele está citado também em Romanos, né? Fica legal. Mas show de bola. Obrigado, tá, Deus? Então, só para mais uma fonte aí, né? Mais uma informação para afirmar que ele escreveu aos Romanos. Quando ele entra no capítulo 2, perdão, no versículo 2, ele cita dois textos. Ele cita o texto de Isaías, né? A voz que clama no deserto, preparar o caminho, não sei o quê. E ele cita um texto de Malaquias também, só que ele não fala Malaquias. Só que, preste atenção, ele fala o seguinte, olha, no 2, como está escrito no profeta Isaías. Só que esse texto aqui, para nós que somos crentes, ele já é um texto até conhecido, né? Voz do que clama no deserto, preparar o caminho. Nós que somos gentios, tá? Vamos dizer assim. Mas o judeu tinha isso na ponta da língua. Um judeu com 12 anos já sabia isso aqui, que viria um profeta, voz que clama no deserto, rolo do profeta Isaías. Então, para um judeu, dificilmente o Marcos precisaria ficar citando aonde estava escrito esse texto, né? Então, assim, tem umas inferências que a gente entende que ele explicou para quê, se fosse para um judeu mesmo assim, né? E aí ele vai falando, ele cita esses dois textos aí de Isaías e de Malaquias no texto, tá? Então seria improvável mesmo que um judeu não soubesse isso aqui, mas os romanos não, aí realmente teria que falar. E aí ele vai continuar falando: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Verso 4: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Bom, a ideia de batismo, ela não é uma coisa que ela foi criada no Novo Testamento aqui, não. Já existia essa cerimônia espiritual, né, um rito, né, essa questão, quando havia um chamado proselitismo. Tá? O que é o proselitismo? O prosélito era quando alguém de fora da religião judaica querer se tornar servo do Deus Altíssimo, ou seja, servo do Deus dos judeus. E aí o que acontecia? Existia um batismo simbólico onde aquela pessoa ela saía lá do paganismo e virava uma serva do Senhor, um servo do Senhor. Então, essa ideia de batismo, ela já existia. Só que os judeus, na mente dos judeus, não era necessário o judeu se batizar, porque um batismo ele era para um prosélito, era para alguém de fora que vinha para dentro. Não ao contrário, se eu sou judeu, eu não preciso me batizar, porque a vida inteira eu aprendi que quem me batiza, ou quem deve ser batizado, é alguém que quer vir ser um judeu, e não ao contrário. Então, João ele já veio trazendo essa confusão aí, né, em relação à questão de batismo. E o batismo dele também era diferente, porque era um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, o batismo de João, ele era um batismo não simplesmente simbólico, não era um batismo simplesmente cerimonial, como era o do prosélito. O prosélito, o batismo de um prosélito era um batismo onde era um rito onde uma pessoa vinha de lá e aí, obviamente, ia servir a Deus, mas aquele batismo ali era um batismo simbólico, era para poder mostrar que aquela pessoa já não era gentia, já não era pagã, entendeu? Mas o batismo que João vem trazendo é um batismo de arrependimento, é um batismo de mudança de mente e um batismo de arrependimento mesmo. Ou seja, ele veio pregando o batismo seguinte: olha, eu vou batizar vocês, eu vou
vou submergir, vou emergir, vou aspergir, seja lá o que for. A ideia é mais de imersão, né? A gente sabe que existe 3 tipos de batismo mais conhecidos, que é imersão, que é o nosso, aspersão, que é, que é quando você joga assim, ó. Acho que padre que faz isso, né? Às vezes a criança também, não, a criança é efusão. O aspersão é aquele quando você vai jogando assim o negócio. E o efusão é aquele que você pega tipo uma cambuquinha assim, acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado, e você derrama, né? Você não imerge a pessoa, mas você derrama sobre ela. Quem faz isso, se eu não me engano, é a igreja presbiteriana. E aí, é, 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 ele veio para o arrependimento, então ele veio trazendo uma ideia de um batismo onde as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e mudar totalmente a sua direção em relação ao pecado, abandonar o pecado mesmo, tá? O verso 5 ele vai falar o seguinte: e toda a província da Judéia, olha essa expressão, toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, todos eram batizados por ele, confessando seus pecados. Aqui, tá, é possível, tá, é bem provável, na verdade, que seja uma hipérbole, tá? Seja uma hipérbole, porque é uma forma de mostrar como a gente usa hoje, né? Ah, não, mas todo mundo foi para a igreja hoje. A gente sabe que não é todo mundo que foi para a igreja hoje. O mundo não foi para a igreja, mas todo mundo de uma forma geral. A gente está dando um exagero para explicar. Então é possível que João tenha falado aqui de uma hipérbole, porque o que vai dar em seguida no decorrer do ministério de Jesus são muitas pessoas se opondo a ele, e etc. Então não são todas as pessoas dali que se batizaram e que foram até ele, todos os habitantes, não isso, mas uma hipérbole que não fere a Bíblia, tá? Vamos ler agora versos 6, 7 e 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias, ou alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Dos versos 6 aos versos 8, a gente vai ler um relato aí de como João se comportava. Nós sabemos que João, a Bíblia vai dizer, que João veio no espírito e na virtude de Elias. Nos relatos dos evangelhos vão chegar a mencionar o seguinte: esse é o Elias que havia de vir. Obviamente, né, alguns usam dizendo que é uma reencarnação, né, quando esse texto fala isso, porque João é o Elias e ele veio no espírito de Elias. Aí algumas pessoas usam a ideia de que João é uma reencarnação de Elias, o que é totalmente fora de cogitação, tratando-se de cristianismo. Mas ele veio no ministério de Elias, no mesmo ofício de Elias, de ser um profeta pregando, confrontando. Elias, por exemplo, teve um confronto bem claro com Acabe, com Jezabel. O João Batista teve um confronto bem claro com Herodes, com Herodes. Jezabel disse que ia matar João, perdão, que ia matar Elias. Ele não matou, mas queria matar. Quando lá na parte lá dos profetas de Baal. E Herodes matou de fato João. Então eles tinham algumas similaridades. E como que João se vestia? Ele se vestia de pelo de camelo e comia gafanhoto, tá? A ideia aqui é uma ideia de simplicidade, tá? Simplicidade. Ele não se contaminar. Só um minutinho, irmão. Vamos lá. É,
a ideia é uma ideia de simplicidade, tá? Ele não se envolvia com riqueza, nada disso. Ele vivia totalmente da provisão de Deus. E nisso também há uma similaridade com Elias, porque você vai ver Elias não morando em palácios. Elias vivia andando. Ele chegou a ficar numa caverna. Ele andava pelo deserto. João Batista viveu no deserto. Ele não vivia em palácios. João Batista ele era simples. Elias também. João Batista ele andava, ele comia gafanhoto, ou seja, ele comia da provisão natural, né? Vamos dizer assim, da natureza. Ele não vivia comendo banquetes. Elias a mesma coisa. Elias também vivia da provisão natural, no sentido de coisas que não era alguém rico que dava para ele. A ponto de que Elias ele foi sustentado por um corvo e Elias foi sustentado por uma viúva. Uma viúva sustentar o Elias e um corvo sustentar Elias mostra de fato a provisão de Deus, ou seja, ele dependia totalmente de Deus. E João Batista era a mesma coisa, tá? Comendo mel silvestre, comendo gafanhoto, não se deleitava nos prazeres da época ou nada disso, tá bom? E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me e desatar as correias das suas sandálias. Bom, ele falando de Jesus, né, João ele veio no momento onde as pessoas elas ficaram muito perplexas, né, porque João ele veio depois de aproximadamente 400 anos, né? 400 anos, alguns vão dizer 430, de um silêncio, do último profeta que teve, se não me engano, foi Miqueias. É um silêncio muito grande para uma nação que durante, na minha visão, tá? Na minha visão, eu creio que durante pelo menos aí alguns séculos, tem mais tempo, né? É porque eu ia falar outra coisa aqui agora relacionada ao tempo da Terra, mas esquece, para não confundir. Por muitos séculos, muito tempo, uma nação que sempre teve Deus falando com ela, ou diretamente, ou por profeta. E aí, de repente, Deus, então, ele dá um silêncio total e praticamente muda-se aí 4 gerações que nunca viram um profeta, nunca ouviram Deus falar através de um profeta. E aí João Batista aparece e chama atenção, obviamente. E aí ele vai dizendo, mesmo assim, que depois dele viria um que era maior do que ele. Em outro evangelho vai dizer que era maior do que ele e que era mais forte do que ele. E aí ele vai falar um detalhe interessante. Ele fala, olha, esse que vai vir depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália. Um discípulo, tá? Um discípulo, ele servia o seu mestre. Ele servia o seu mestre. Se tivesse que trabalhar, tivesse que carregar alguma coisa, tivesse que servir literalmente, servia. Mas essa ação de desatar a sandália não era de um discípulo, era de geralmente quem fazia isso eram escravos. Você não vai ver discípulos desamarrando sandália, fazendo algo do tipo. A gente vai ver servindo, lavando, mas desamarrando era um papel, entre aspas, um pouco mais humilhante. Era um papel destinado a um escravo fazendo para o seu dono, para o seu senhor. Então, quando João Batista ele fala isso, para a gente, de repente, que não está nesse meio, né, de servidão, de escravidão, passa batido. Mas, para a época, era muito claro o que João estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer o seguinte, olha, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de ser, entre aspas, o seu escravo. Nem que eu fosse escravo dele para desamarrar as sandálias dele, eu seria digno disso. De tão poderoso que ele de tão forte que ele é, de tão grande que ele é. E aí no verso 8 vai dizer, eu em verdade tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aí ele vai fazendo menção a todas as promessas do Antigo Testamento, como todos nós conhecemos, Ezequiel, de
de Joel, né, sobre o derramamento do Espírito Santo. Eu já falei em outra oportunidade a familiaridade que há entre o Espírito Santo e a água, sempre juntos, Espírito Santo e água aparecendo juntos, Espírito Santo e o derramamento. A texto que vai falar sobre imergir o Espírito Santo, mergulhar no Espírito Santo, derramar o Espírito Santo. Então sempre está vinculado essa questão de água e Espírito, né? E aí ele fala mais uma vez aqui, ó, vos batizará com água e com o Espírito Santo, tá? Alguém quer falar alguma coisa até o momento? Quer complementar? Perguntar? Não? Então vamos lá. Verso 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, versos 9, 10 e 11. Jesus, ele foi até João, no Rio Jordão, onde era um rio muito conhecido, propício, né, para poder realizar os batismos que João estava fazendo. E o batismo, ele era um batismo, como nós lemos no início, um batismo de arrependimento. Foi isso que João veio falar. João, apareceu João no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Isso era o que João pregava. E aí Jesus se batizou. Se o batismo era com uma chamada, um convite ao abandono do pecado, por que Jesus se batizou, né? Mas a explicação mais provável é que Jesus ele tenha feito de uma forma espontânea, mais para dar o exemplo do que qualquer outra coisa. Porque, primeiro, que o próprio João vai dizer que ele não era, acho que nesse evangelho, não tem, mas em outro evangelho vai dizer que João disse que não era digno. João vai dizer o seguinte: eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus, ele mesmo assim vai lá e é batizado. Então era mais para dar o exemplo do que para qualquer outra coisa, porque Jesus não precisava se batizar, Jesus não precisava abandonar pecado, Jesus não precisava se arrepender, porque ele é Jesus. Mas ele fez mesmo assim, dando esse exemplo aí de que todos nós precisamos nos batizar. Lá no finalzinho, o Marcos vai repetir isso, né? Quem crer e for batizado será salvo. Verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Então, quando Jesus sai da água, aqui, irmão, a gente não tem como dizer que foi quando Jesus, né, vamos dizer assim, Jesus está aqui em pé. Vou fazer um bonequinho aqui, que já que eu posso fazer um bonequinho. Não temos como dizer se Jesus foi feito assim, né, na água, né, João fez assim com ele, e foi quando ele levantou, ou foi quando ele saiu da água, literalmente, né? Se ele saiu da água do Rio Jordão. Ele saiu do Rio Jordão, estava em terra seca, terra firme, e aí aconteceu isso. Não tem por que ficar falando sobre isso, mas é interessante só comunicar, né, para fazer a gente pensar. Quando Jesus sai, os céus se abrem e o Espírito, de uma forma de pomba, né? Em outros evangelhos vai dizer em forma corpórea, descendo sobre Jesus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho me comprazido, em quem tenho prazer. E aqui nós vemos uma manifestação
das três pessoas de Deus, né? Da essência de Deus. Nós vemos o Filho saindo do batismo, nós vemos o Espírito em forma de pomba, nós vemos Deus, né? Ou a voz de Deus, ouvimos a voz de Deus, Deus Pai falando, então os três se manifestando juntos ali naquele momento, tá? Verso 12 e 13. Alguém pode ler para mim, por favor? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Isso, obrigado, David. Vamos lá. Vamos ler o 12, que eu queria isso ler. Logo o Espírito o impeliu ao deserto. Em outros evangelhos, o texto vai dizer que o Espírito conduziu. E aqui vai dizer que ele foi expelido, né, ao deserto. Perdão, expelido. Impelido, né? Impeliu. Então, como se tivesse levado mesmo assim de uma forma direta, tá? Ao deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. A tentação era mais uma coisa que Jesus se colocou, né, à disposição. Jesus não precisava ser tentado, ele não tinha concupiscências para ser tentado, porque a Bíblia vai dizer que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Jesus não tinha isso. Quando eu falo de Jesus não tinha, porque Jesus não tinha o desejo de pecar. Mas ele era humano. Então ele tinha toda a possibilidade. Aí entra uma discussão, irmãos, que eu já vi até a gente lá, pessoas assim, às vezes dentro da mesma igreja discutindo acerca do Jesus poderia pecar, se Jesus não poderia pecar. Jesus já parou para pensar nisso, que a pergunta fica a seguinte: Jesus poderia pecar? Jesus poderia pecar? Mas poderia em que sentido? Né? Por quê? Vamos fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver quem está aqui Só para ver se tem alguém aqui que pode me ajudar. Aí, Adriane, Neemias. E aí, vou fazer pergunta para 3 pessoas, tá? Neemias, Jesus poderia pecar? Não ouvi, não. Aqui não são nada, não. Neemias? Tá, vamos pular o Neemias, então. Não vi aqui o que ele falou. Poderia, tá. Ingrid, Jesus poderia pecar, Ingrid? Adriane, Jesus poderia pecar? Ih, gente, o pessoal tá me deixando mal aqui. Tá, vamos seguir aqui, ó. O pessoal tá botando tá botando aí para falar que tá assistindo o estudo aí e não tá, hein? Vigia, hein? Não, responderam aqui, ó. Aí, obrigado, tá, Adriano, pela moral que tu me deu. Poderia sim. Acho que sim. Então, por que eu tô perguntando isso? Porque existe uma visão de que Jesus não poderia pecar em hipótese alguma, no sentido de ele não ter a possibilidade de pecar. Isso aí, como vocês responderam, eu também não creio dessa forma. Eu creio que Jesus poderia pecar no sentido de possibilidade. Ele tinha essa possibilidade. O que ele não poderia pecar era no sentido de que se ele pecasse, ia dar tudo errado. Então, realmente, ele não poderia pecar. Porque se ele pecasse, nós não estaríamos aqui hoje. Não teria salvação. Não haveria um cordeiro imaculado. Então, nesse sentido, ele não poderia pecar. Mas ele não poderia pecar de uma forma circunstancial. Mas por causa de possibilidade, ele poderia pecar.
Qualquer um poderia pecar. Senão não teria lógica. Qual é a lógica de um Deus morrer por nós como Deus? Ele morreu como homem, tá? E ele venceu o pecado e a tentação foi justamente para isso. Ele venceu todas as tentações que foram propostas a ele, mais uma vez, mostrando para nós que nós podemos, embora seja muito difícil, mas nós podemos vencer também a tentação. E ali esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele esteve no deserto durante 40 dias sendo tentado por Satanás, tá? E no verso... Não, aqui não tem. Tá, aqui não tem. Mas em outros evangelhos vai dizer que Jesus ficou, quando ele estava no deserto sendo tentado, 40 dias, 40 noites sendo tentado, e ele ficou jejuando, ele não comeu. Em outra passagem, eu sempre vou fazer paralelo, porque existem textos que vão estar em vários evangelhos. Existe outra passagem que vai falar que Jesus, quando acabou a tentação, ele teve o quê? Fome. Então, eu parei para comparar, se alguém tiver alguma outra coisa pode falar, mas eu parei para comparar e eu vi literalmente que não tem nenhum momento na Bíblia, na tentação de Jesus, dizendo que Jesus teve sede. Ou que Jesus ficou 40 dias sem beber. A Bíblia vai dizer que ele não teve, que quando acabou ele teve fome e que ele ficou sem comer, mas não fala sem água. Então ele provavelmente bebia água, mas até porque para ele poder sobreviver, né? E mais a abstinência provavelmente aí de alimento severo mesmo, se não total, tá? E vivia entre as feras e os anjos o serviam. As feras aqui é porque como ele estava no deserto, então a única explicação plausível é que ele estava no deserto no meio de animais, tá? Se os animais eram selvagens e Jesus, assim como repreendia o mar e a tempestade, também domava os animais, não sei. Mas como Jesus estava aqui de uma forma humana, jejuando, talvez o próprio Deus ordenou que os animais não fizessem nenhum dano a ele, protegessem Jesus ali de alguma forma. A gente não dá para afirmar. Mas esse texto aqui, ele fala que a gente não pode passar por cima, porque fala que ele vivia entre as feras. Então, ele vivia entre as feras. A Bíblia está dizendo isso. Então, ele vivia ali perto de animais, ou no meio de animais, ou em volta de alguns animais, que de fato, não sabemos quais são, mas que Jesus estava lá. E os anjos o serviam. E os anjos o serviam. Então, de alguma forma, também os anjos de Deus... após ali a tentação, etc., os anjos serviram ali o alimento ou serviam a Jesus de outras formas. Hebreus vai dizer que os anjos de Deus estão ao nosso serviço. Eles ministram em nosso favor, ao nosso serviço. Então, eles trabalham para os crentes. Então, quanto mais Jesus, né? Nós vamos ver que lá no Evangelho de Mateus, quando Malco corta a cabeça de Jesus, corta a orelha de Jesus, Jesus fala assim, Pedro, bota... Gente, calma aí, falei besteira. Malco corta a orelha de Pedro. Não, Pedro corta a orelha de Malco. Agora foi. Pedro corta a orelha de Malco. Então eu tava cortando a orelha de Jesus aqui. Desculpa, Jesus. Pelo amor de Deus, ninguém cortou a orelha do Senhor, não. A Bíblia vai dizer que nenhum dos ossos dele se quebraram. Tá amarrado. Vamos lá, apesar que a orelha aqui não tem osso, né? Mas, enfim. Aí Jesus falou o que para Pedro? Guarda a tua espada. Porque se eu quisesse, eu daria a ordem aos anjos e apareceria aqui 12 legiões de anjos para me defender. Não, isso é surreal. Isso é surreal. O povo judeu estava vivendo sob o jugo do Império Romano. A legião, ela estava ligada à legião romana. Alguns vão jogar muito para cima, 6 mil, mas geralmente 2 mil, eu boto por baixo. Eles falam de 2 a 6 mil soldados, era uma legião. Então eu vou jogar para baixo. Por que eu vou jogar para baixo? Eu tenho uma base bíblica do porquê que eu jogo para baixo, que uma legião são aproximadamente 2 mil. Primeiro, porque a história diz que é entre 2 mil e 6 mil. Segundo,
Porque quando Jesus vai expulsar o endemoniado, o demônio lá do Gadareno, Jesus pergunta qual é o teu nome? E a resposta é qual? Legião é o meu nome. E quando eles falam legião, eles pedem autorização para Jesus para sair daquele corpo e para irem para uma manada, né? Manada de porcos. E quantos porcos eram? Alguém lembra aí? Me pode falar? Alguém lembra? Não? 2.000, obrigado. 2.000. Então, aproximadamente 2.000 porcos. Então, uma legião precipitou 2.000 porcos. Então, por essa lógica, pelo nome dele ser legião, por ter precipitado 2.000 porcos, por ter uma legião romana, então eu vou entender que está nessa faixa aí. Pode não ser, tá, irmãos? Eu só estou dando aqui o meu argumento. Se eu estiver errado, depois um dia, se eu descobrir, eu me retrato com quem tiver que retratar. E aí, Jesus vai dizer isso, que se ele quisesse, ele daria ordem a 12 legiões de anjos. Então, se você bota 12 vezes 2, 24. Então, se ele quisesse, naquele instante, 24.000 anjos estariam ali para defender ele. Então, de fato, os anjos, quanto mais, se os anjos servem os homens, quanto mais é o Senhor Jesus Cristo, tá? 14. Vamos ler agora do 14 ao 20. Já estamos terminando, tá? Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, baseado no que a gente falou um pouco antes. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então, Simão, que é Pedro, e André, seu irmão, eram pescadores, provavelmente homens simples, trabalhadores. Tinham profissões, mas eram homens provavelmente simples. E Jesus, então, vai lá e chama eles, tá? Para ser pescador de homens. E deixando logo as suas redes o seguir. 19. Essa aqui é a chamada dos 4 primeiros discípulos, tá? E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, ou seja, os 2 filhos de Zebedeu, ou os filhos de Trovão. Estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, ou seja, Jesus também chamou, mas tem um detalhe aqui, ó. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então, por inferência, talvez não tanta, porque existe também a fato histórico, ter um empregado ali naquela época não era para gente pobre, tá? Então, possivelmente, ele tinha um pai, tinha mãe. A mãe é fato, porque a mãe aparece depois pedindo para Jesus para colocar Tiago e João à direita de Jesus e à esquerda. Então, ele tinha um pai, tinha uma mãe, tinha empregados. Então, possivelmente, eles tinham uma condição boa. Eu não sei até que ponto, não sei se eu posso dizer que eles eram ricos, mas eles tinham uma condição bacana, porque para ter empregados no plural era uma coisa que não era para muitos, tá? Então você vê que Jesus ele chama, irmãos, isso é o que eu acho de maravilhoso no Evangelho, é uma coisa que eu mesmo tenho tentado aprender ao longo da minha vida, a nunca olhar para ninguém e achar que aquela pessoa não pode ser útil para Jesus. Nunca, nunca, porque Jesus ele faz isso, irmão. Jesus pegou 2 pessoas simples, Jesus também chamou 2 pessoas que tinham condições boas, Jesus pegou um publicano, odiado pela nação. Jesus pegou uma pessoa que cuidava da tesouraria, mas que ele sabia que ia trair. Então, Jesus não tem isso, tá, irmão? Não tem isso. Não tem pobre, rico, negro, branco, que mora numa casa simples, numa mansão, que seja ignorante no conhecimento ou que tenha doutorado. Não tem ninguém que Jesus não possa usar, que não possa chamar. Jesus chamando e a pessoa indo já é o suficiente. Aí vamos passar por esse detalhe aqui. Verso 21. Vamos ler do 21 ao 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava
como tendo autoridade, não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo... Vamos parar aqui, olha só. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo... A primeira aparição de um demônio no evangelho é dentro da sinagoga. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é interessante, né? Porque não veio de fora os demônios. Jesus entrou dentro da sinagoga, dentro de uma igreja, né? Vamos dizer assim. E o demônio estava lá, dentro de um homem que estava lá dentro, né? Então, realmente, é algo a se pensar, porque a Bíblia não fala quanto tempo ele estava lá. Não dá para saber se o demônio só se manifestou porque Jesus chegou, porque não tinha ninguém crente de verdade lá. E por isso o demônio estava passando desapercebido. Mas isso é um alerta, é um detalhe interessante. Verso 24. O demônio exclamando: aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus chegou na sinagoga, Jesus não tinha nem se manifestado ainda. Jesus ainda estava num momento onde ele estava querendo ainda esconder, né? Vamos dizer assim, ficar mais no sapatinho. E obviamente ali estava um momento sobrenatural, porque os demônios reconheceram que era Jesus, né? Porque Jesus nem se apresentou, né? Vamos dizer assim, Jesus estava pregando, mas ele não tinha se revelado como Messias, como Salvador ainda. As pessoas estavam perplexas, mas ainda não tinham conhecimento. E aí, olha o que eles falaram: olha, aqui vieste Jesus Nazareno. Ou seja, sabia até de onde ele vinha. Porque Jesus estava em Cafarnaum. E o demônio já falou de onde ele vinha, de Nazaré. Para você ver como é que o demônio é poderoso. Vieste destruir-nos, ou seja, sabe o intuito de Jesus. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Não é um qualquer de Deus, não. Ou seja, é um ungido de Deus. O Santo de Deus, o Salvador, aquele escolhido, o maior. Então, os demônios sabiam quem era Jesus. Verso 25, repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Jesus repreendeu na hora e mandou sair. E aqui é um detalhe interessante, tá, irmão? O que a gente vê aí na igreja aí hoje, na televisão, entrevista com demônio, eu nunca vi na Bíblia base para isso. Ficar perguntando, vai estar fazendo o quê? Tu gosta de quê? Fumou quanto cigarro hoje? Não sei o que lá, que nem essas fantasias, esse circo que tem na televisão. Isso não tem. Jesus nunca fez isso. Jesus perguntou uma vez: qual é o teu nome? A única vez que Jesus perguntou. A única. Pode ver que Jesus aqui não pergunta nada, tá? Os demônios que perguntam, Jesus fala assim, ó: cala-te e sai. E por que houve espanto? Porque tem até uma cena naquela série que eu já falei para vocês, do The Chosen, que é quando Nicodemos ele vai tentar expulsar o demônio da Maria de Magdala. Porque na época, irmão, para poder exorcizar, né, um exorcismo, era cheio de aparatos. Tu pegava negócio, fumaça, benzia, era todo um esforço para poder expulsar um demônio. Isso quando conseguir expulsar. Então, quando chega um homem e fala, cala a boca e sai, e o demônio sai, irmãos, é uma coisa espantosa. Porque todo mundo estava acostumado aos mestres de Israel expulsar demônios, se expulsava, fazendo cheio de negócio lá. E Jesus simplesmente falou assim, ó, cala a boca e sai. E ele saiu. E ele não precisava falar o nome de Jesus, porque ele já era o próprio Jesus. Então, o espírito mundo agitando, esse detalhe aqui, agitando, possivelmente se agitando, dá a entender que ele convulsionou a pessoa ali, tá? Que ele mexeu com a pessoa, ou que a pessoa gritou, caiu no chão, porque ele agitou a pessoa, tá? Que é igual acontece hoje também. E clamando, ou seja, além dele agitar a pessoa, ele clamou com grande voz e saiu. Então, ele deve ter falado, gritado, né? E saiu. A Bíblia é fantástica. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena e os espíritos lhe obedecem. Ou seja, eles ficaram espantados. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E agora nós vamos ler aqui o último trecho, que é do 29... Ah, não, já tem 29 ao 39. Não, do 29 ao 45. Aí a gente já encerra de hoje, tá? E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada. Ou seja,
a sogra de Simão, o único discípulo que é mencionado tendo sogra é Pedro. Tá? Então, possivelmente, ele era o único que era casado. Talvez viúvo. Ou não sei, não dá para afirmar, mas é o único que mostra isso, tá? E é também uma ideia para acreditar que os discípulos eram jovens, bem jovens, tá? Porque para poder você largar tudo e seguir, se todos fossem casados, se todos tivessem filhos, ia ficar mais complicado Jesus tirar 12 pais de família das suas casas. Né? Então, é possível que Pedro fosse o único casado, o único mais velho. Possivelmente por isso que Pedro também era o líder, por ter mais experiência, etc. Tá? Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou, e a febre deixou servia-os. Aí Jesus curou aqui, beleza? Tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Possivelmente, quando Marcos fala sobre quando já estava se pondo o sol, era porque, pelo menos em todos os comentários que eu vi, era porque possivelmente era um sábado. E o dia para o judeu começa às 6 da manhã e termina às 18. Para eles é assim que funciona. Então, quando dá 18 horas, já acabou o dia. Então, o Marcos falando isso, se pondo o sol, dá a entender que ele estava querendo deixar claro para aqueles cristãos ali de Roma que as pessoas que foram lá para serem curadas e para não haver escândalo entre os judeus, essas pessoas foram após o sábado, tá? Para não ter problema ali. Então, foram após o sábado, após o pôr do sol, justamente para não ter problema com o sábado. Aí trouxeram, tal, 33. Toda a cidade se juntou à porta. Curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, possuiu muitos demônios. Não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Ou seja, Jesus não deixava os demônios falarem, porque os demônios conheciam Jesus. Então, Jesus, até o momento ali, não queria divulgar ainda que ele era o Messias. Então, Jesus expulsava logo e não deixava nem eles falarem, porque senão os demônios iam ficar falando quem Jesus era. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram os Simão, que eles estavam, e achando-lhe disseram, todos te buscam. E ele disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e continuava expulsando os demônios. E agora, para finalizar, e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, vem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugar de deserto, e todas as partes iam ter com ele. Então aqui é o seguinte, ele foi lá, curou o leproso, e aí ele mandou o leproso ir até o sacerdote. Né? Levítico 14, só para você ter uma ideia, Levítico 14, eu não vou ler não, porque é muito grande. Mas o que Levítico 14 vai dizer? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, que será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, examinando, e se a praga da lepra for sarada, então ele ordenará por aquele que souber de purificar. E o capítulo 14 inteiro está explicando como que deveria tratar um leproso curado. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando de algo para obedecer a lei. Jesus nunca veio para desfazer a lei. Ele veio cumprir e obedecer a lei. Então, ele falou o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai até o sacerdote, você vai cumprir o que Moisés determinou. Moisés e lei são a mesma coisa. Então, você vai cumprir o que a lei determinou. E a lei dizia que ele tinha que ir até o sacerdote ia verificar, se fosse curado, ia pegar um cordeiro, um novilho, ia fazer todas as leis ou
os ritos cerimoniais, tá? E aí ele adverte, o advertir aqui, ele está numa expressão muito forte no grego. É como se fosse assim, ó, e repreendeu não, é como se fosse assim, e falou firmemente, e falou de forma firme. Ou seja, Jesus já sabia o que ele ia fazer, falou assim, olha só, não conta para ninguém. Eu não sei nem qual foi o fim desse rapaz, porque Jesus falou para ele fazer uma coisa, ele chegou e falou assim, tá bom, Jesus, pode deixar. Quando ele foi embora, ele contou para todo mundo. Então, não sei nem o que aconteceu depois. Mas Jesus, até o momento que ele não estava querendo divulgar, né, o que ele ainda estava fazendo no ministério, tá? Então, e ele começou a divulgar e tal, e Jesus começou a se conservar, ficou um pouco mais conservado ali, tá, irmãos? Então, assim, hoje, como eu li a introdução, gastei um pouco de tempo nisso e tal, eu fui até aqui, vamos parar aqui nesse capítulo, nesse versículo 45, e aí no próximo a gente vai estar andando aí capítulo 2, 3, 4, para tentar fazer pelo menos em 3, 4 capítulos, que aí a gente tenta terminar, de repente, em 4 estudos aí, o Evangelho de Marcos inteiro. E é dessa pegada que a gente vai fazer, tá? A gente vai pegar ali ele inteiro e parar quando for necessário. Aí, fazendo isso, eu acho que a gente pode crescer juntos, né? Então, quem puder sempre estar participando com a gente, puder estar estudando já sabe. O Evangelho de Marcos é o tema do momento. Então, daqui a 15 dias, 14 dias, nós vamos estar lendo novamente. E a partir do capítulo 2. Então, se você quiser ler o Evangelho de Marcos, separar contribuições, dúvidas, complementos, vai ser bacana aí para a gente poder aprender junto. Gente, alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir, quer tirar dúvida, quer adicionar? Fica à vontade. Não? Só que rapaz, gente, eu assisti aquela série que você falou e realmente é muito boa, eu gostei. Tô no segundo episódio. Legal, legal. Então, tá nesse do. Então, essa coisa que eu falei apareceu lá, né? Do Nicodemus. Isso, acho que foi no primeiro episódio, se eu não me engano, dele indo com os incensos, cheio de aparato, vai um monte de gente atrás para assistir, para aprender com ele. Isso aí, era desse jeito aí. Eles tentaram bem fidelizar ali a história, né? The Chosen, o nome, né? Para quem não sabe. E aí, porque era assim, ia lá cheio de aparato, cheio de utensílio lá para poder expulsar o demônio e às vezes nem conseguia, como foi o caso lá. E Jesus chegou lá sem nada e falou: cala a boca, sai. Cala a boca, assim, em termos chulos, né? Mas ele falou: cala-te. Cuidado mesmo, né? Cala-te, sai. E ele saiu. Mas legal, valeu, Elana. Então, gente, então é isso. Vamos orar então para poder estar encerrando. Agradeço aí a vocês por estarem conosco e vamos continuar firmes aí. Saiba que Deus, ele recompensa, tá, irmão? Eu sempre falo isso. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, hoje você está buscando a Deus no conhecimento. Então, Deus, ele é galardoador. Isso é bíblico. Então, é promessa, vai acontecer. Há galardão para você, tá? Tem galardão pelo tempo que você ficou aqui com a gente, juntos estudando, tá bom? Então, muito obrigado pela tua participação, que Deus possa te abençoar. Foi um ótimo final de semana para você e vamos orar para poder estar encerrando. E, se Deus quiser, estaremos aqui daqui a 14 dias, dando continuidade no Evangelho de Marcos.